TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, sejam todos bem-vindos ao Correio Serrano na TV. Lembrando que você pode nos ajudar a fazer os nossos telejornais. Mande para cá a sua sugestão de reportagem, sua reclamação, sua denúncia para os nossos canais que já estão na sua tela, tvccorreiodamanhã@gmail.com, e tem nosso WhatsApp, a maneira mais rápida e mais fácil de você entrar em contato conosco, DDD 24 99248 3167. Tem alguma situação, alguma reclamação, manda pra gente, faz vídeo, faz foto, manda pra gente. No seu dia a dia ali, alguma situação inusitada, manda pra gente também. E hoje em Petrópolis o dia amanheceu parcialmente nublado, mais para nublado do que para céu azul. Essas são imagens que eu fiz hoje de manhã quando cheguei aqui no centro histórico. A gente vê um lado assim parcialmente nublado, o outro lado assim com nuvens bem carregadas desse lindo ponto turístico de Petrópolis, a Catedral São Pedro de Alcântara. Vamos então às notícias desta sexta-feira, dia 29 de maio. Você vai ver que SUS vai ampliar proteção vacinal contra a doença pneumocócica. Vai ver também que a Prefeitura de Petrópolis passa a oferecer um novo exame para a prevenção ao câncer do colo de útero. Plano de inverno prevê proteção florestal para Petrópolis. E mais, hoje é sexta-feira, tem as dicas da agenda cultural para o seu fim de semana. Agora, no Correio Serrano na TV. E a gente começa vendo o que é destaque no nosso jornal impresso, Correio da Manhã, edição do Rio de Janeiro. Lembrando que você acompanha todas as notícias pelas nossas redes sociais, no nosso site ou nas bancas, aqui na nossa região, apenas R$2. Vamos então aos destaques da nossa primeira página. Por lá na linha vermelha, a notícia é a seguinte: Flávio Bolsonaro entra na mira do TCU por uso de cota parlamentar, destaque da nossa página 2, assinado pelo Paulo Capelli. Temos ainda na nossa primeira página, Trump classifica PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas. A partir da próxima sexta-feira, dia 5 de junho, os Estados Unidos passarão a classificar as facções criminosas brasileiras, Primeiro Comando da Capital, que é o PCC, e Comando Vermelho, como organizações terroristas. O fato pode ter dedo de Flávio Bolsonaro, que se encontrou com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e com o secretário de Estado, Marco Rubio, e conversou o assunto com os dois. Destaque da nossa página 6. E ainda aqui na primeira página, advogados ganham sala exclusiva no TRE do Rio de Janeiro. O Tribunal Regional Eleitoral mostra sua preocupação com a justiça com a inauguração da Sala da Advocacia, passando a ser o primeiro tribunal do país com espaço exclusivo para advogados. A cerimônia teve a participação do presidente do TRE do Rio, que é o desembargador Cláudio de Melo Tavares, da presidente da Ordem dos Advogados do Brasil no Rio, Ana Tereza Basílio, a vice-presidente Silvia Drummond, o vice-presidente e corregedor do TRE do Rio, desembargador Fernando Cerqueira Chagas, e outros membros da Advocacia e Justiça Fluminense, destaque da nossa página 3 da coluna Magna Vita. Mas agora a gente vai para o Petropolitano, página 15. Vamos ver o que é destaque por lá. Comitê Piabanha avalia projeto habitacional. Projeto deve respeitar a faixa marginal de proteção do Rio. Então a gente tem uma reportagem aqui falando do comitê
Piabanha, que vai avaliar nesta sexta-feira, hoje, dia 29, a criação do conjunto habitacional de interesse social destinado ao programa Minha Casa Minha Vida, previsto para ser instaurado em um terreno situado em Correias, próximo ao Rio Piabanha. Mas, gente, respeitar a faixa marginal de proteção do rio tem que ser uma obrigação de quem constrói, né? Até uma criancinha de 5 anos sabe que não pode construir assim de qualquer jeito na beira do rio. Tem que respeitar a faixa de proteção do rio. A faixa ali sensicial para proteger, né, o rio, para proteger as margens do rio. Enfim, precisa de um comitê avaliar, ficar avaliando, ficar inspecionando? Pelo jeito precisa, né? Vamos ver o que é destaque na nossa página 16, porque por lá a matéria principal fala o seguinte: São José abre licitação para o transporte. Concessão prevê operação por até 30 anos e renovação da frota. Fala que a Prefeitura de São José do Vale do Rio Preto publicou um decreto autorizando a abertura de licitação para concessão do transporte coletivo urbano e rural no município. A medida ocorre pouco mais de 3 meses após o reajuste da tarifa de ônibus de R$ 4,50 para R$ 5,00. E ali no Correio Serrano, seleção de fotos das ruínas de São José da Boa Morte. Então, estão abertas as inscrições para a seleção de fotografias das ruínas de São José da Boa Morte em Cachoeiras de Macacu. Até 10 imagens serão selecionadas para integrar uma exposição fotográfica prevista para ocorrer durante a programação de entrega das obras de consolidação e requalificação das ruínas. Esses foram os destaques aqui rapidamente do nosso impresso, mas a gente tem mais reportagem para falar. Porque olha só, a partir de junho, o SUS vai começar a oferecer um imunizante mais abrangente contra a doença pneumocócica. A vacina pneumocócica conjugada 20 valente, também conhecida como VPC20 ou pneumo 20, vai substituir a 10 valente, dobrando os sorotipos prevenidos. Vamos ver. O Ministério da Saúde publicou no dia 27 de maio um guia técnico preliminar com orientações sobre a mudança para profissionais de saúde. A doença pneumocócica é uma infecção causada pela bactéria Streptococcus pneumoniae ou pneumococo, que pode ocasionar quadros leves, como inflamação no ouvido ou sinusite, ou graves, como pneumonia bacteriana, meningite e sepse. Estima-se que o pneumococo seja responsável por até 50% de todos os casos de meningite bacteriana em crianças, e a mortalidade nesses casos é de cerca de 30%. Além das crianças pequenas, idosos e indivíduos com comorbidades ou imunossupressão também são mais vulneráveis à doença. A vacinação contra a doença com a vacina VPC10 foi incluída no calendário básico infantil em 2010, e desde então houve uma redução de 60% dos casos de doença meningocócica causada por algum dos 10 tipos de sorótipos combatidos pela vacina em crianças de até 2 anos. Os casos de meningite pneumocócica na mesma faixa etária também caíram 65%. No entanto, em anos mais recentes, os casos vêm crescendo. De 2013 a 2019, o Brasil registrou uma média de 164 casos anuais de meningite pneumocócica em crianças de até 5 anos de idade. De 2022 a 2024, a média anual subiu para 211,3 casos. E os dados da vigilância do Ministério da Saúde mostram que quase 40% desses casos graves com a amostra coletada entre 2018 e 2023 foram causados por apenas 2 tipos de bactérias, que não são prevenidos pela VPC10, mas foram incluídos na formulação da VPC20. E por isso, houve a necessidade de mudança no esquema de vacinação nacional. E a taxa de desemprego ficou em 5,8% no trimestre encerrado em abril desse ano, o que representou uma alta de 0,4% na comparação com o período entre novembro de 2025 e janeiro de 2026. Então, a taxa de desemprego aumentou nesse último trimestre na comparação com o trimestre anterior. Vamos conferir.
O patamar de 5,8% indica que 6.300.000 pessoas buscaram trabalho no trimestre e não conseguiram. O contingente representa mais 471.000 pessoas do que no trimestre terminado em março. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua mensal de abril de 2026, divulgada nesta quinta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Essa expansão ocorrida agora, de certa forma, ela tem um forte componente sazonal que se deve ao próprio processo de redução do número de trabalhadores em atividades como comércio, serviços prestados às famílias. De acordo com a PNAD contínua, se comparada ao trimestre de novembro de 2025 e janeiro de 2026, a população desocupada avançou 8%. A pesquisa mostrou também que a população ocupada, de cerca de 102.300.000 pessoas, caiu 0,3% em relação ao trimestre de novembro de 2025 a janeiro de 2026. Ou seja, menos 338.000 pessoas. Vale lembrar, contudo, que mesmo diante dessa retração na comparação trimestral, muito influenciada por esse efeito sazonal, na comparação com o mesmo período do ano anterior, ou seja, lá com o início de 2025, o nível da ocupação do mercado de trabalho, da série histórica da PNAD contínua, segue em patamares elevados. O nível da ocupação, que é o percentual de pessoas ocupadas na população em idade de trabalhar, atingiu 58,4%, o que significa uma queda de 0,3% comparado ao trimestre de novembro de 2025 a janeiro de 2026, quando ficou em 58,7%. E trabalhadores demitidos sem justa causa entre 2020 e 2025 e que aderiram ao saque aniversário do FGTS começaram a receber os valores desbloqueados do fundo. A Caixa Econômica Federal antecipou o pagamento que estava previsto para o dia 26. Ao todo, cerca de 10.500.000 trabalhadores devem ser beneficiados com a liberação de aproximadamente 8 bilhões e 500 milhões de reais. Tem direito ao pagamento quem aderiu ao saque aniversário, teve o contrato suspenso ou encerrado entre 1º de janeiro de 2020 e 23 de dezembro de 2025 e possui saldo disponível nas contas do FGTS. A liberação inclui casos de demissão sem justa causa, despedida indireta, culpa recíproca, força maior, falência ou morte do empregador, além do encerramento de contrato temporário e suspensão do trabalho avulso. Para consultar se há valores disponíveis, o trabalhador deve acessar o aplicativo FGTS e verificar as opções resumo do seu FGTS, extrato detalhado e informações úteis. Quem já tem conta bancária cadastrada no aplicativo recebe o valor automaticamente. Segundo a Caixa, cerca de 88% dos beneficiários estão nessa situação. Quem ainda não informou dados bancários poderá fazer o saque presencialmente até o dia 1º de junho em agências, lotéricas, correspondentes Caixa Aqui e terminais de autoatendimento. Para valores acima de R$ 3.000, a retirada deve ser feita exclusivamente nas agências. Trabalhadores nascidos em junho terão os valores liberados a partir de 1º de junho, após o pagamento regular do saque aniversário do mês. E as contas externas do Brasil tiveram um saldo negativo de 1 bilhão, quase 2 bilhões de dólares americanos em abril, foi o que informou o Banco Central nesta semana. O valor é pouco maior que o registrado no mesmo período de 2025, quando o déficit alcançou 1,636 bilhão de dólares americanos nas transações correntes, que se referem às compras e vendas de mercadorias e serviços e também transferências de renda com outros países. Com o aumento no mês passado, o resultado negativo nas transações correntes somou 64,333 bilhões de reais nos últimos 12 meses que são encerrados em abril, o que corresponde a 2,66% do Produto Interno Bruto, o PIB, que é o indicador das somas dos bens e serviços produzidos no país. Em relação ao período equivalente terminado em abril de 2025,
houve uma redução no déficit. Naquele mês, o resultado nos 12 meses encerrados na data foi negativo, em 73,919 bilhões de reais, ou seja, 3,46% do PIB. Em abril deste ano, houve um aumento de 2,8 bilhões de dólares no superávit da balança comercial de bens, mas que foi contrabalanceado pelos aumentos dos déficits em renda primária, em 1,8 bilhão de dólares, e em serviços, em 1 bilhão de dólares. Além disso, houve uma redução de pouco mais de 100 milhões de dólares no superávit em renda secundária. De acordo com o Banco Central, as transações correntes apresentaram um cenário bastante robusto e, apesar do aumento no mês passado, tem tendência de redução de déficit em 12 meses desde setembro de 2025. Além disso, o resultado negativo das contas externas está financiado por capitais de longo prazo, principalmente pelos investimentos diretos no país, que tem fluxos e estoques de boa qualidade. Esse número, que somou 8,912 bilhões de dólares em abril deste ano, ante 5,371 bilhões de dólares em igual mês de 2025. Vale destacar que, quando o país registra saldo negativo em transações correntes, precisa cobrir o déficit com investimentos ou empréstimos no exterior. E a melhor forma de financiamento do saldo negativo é pelos investimentos diretos no país, porque os recursos são aplicados no setor produtivo e costumam ser investimentos de longo prazo. E a gente vai fazer agora um rápido intervalo, mas no próximo bloco a gente vem com muita notícia para você. Até. Antes não tinha alimentação adequada para quem mais precisa. Agora tem. O governo do estado criou o Café do Trabalhador, oferecendo mais de 17 mil kits de café da manhã todos os dias em 40 municípios. Mas e quando chega a hora do almoço? Flávia, são vários restaurantes do povo reabertos, com serviço expandido por todo o Rio. Já foram servidos mais de 43 milhões de refeições. E aí, tá bom o almoço? Muito bom. E tem novas unidades em Queimados, Belfor Roxo e Nova Iguaçu, reforçando a presença na Baixada Fluminense. E tem muito mais, né, Gisele? Tem sim, Flávia. Antes, tinha muita gente sem alimentação adequada. E com o RJ Alimenta, o governo do estado distribui 8 mil quentinhas todos os dias de café da manhã, almoço e sopa em todas as unidades. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! O estado do Rio de Janeiro é, com certeza, um estado de inspiração. Eu sou mais RJ. E você? Sou mais cultura. Sou mais emprego. Resultado de exames. Sou mais serviços. Sou mais segurança, com maior apreensão de armas, mais polícia nas ruas e planejamento para grandes eventos. O Rio de Janeiro está em alta. Para onde você olha, tem mudança acontecendo. O Rio de Janeiro é líder em óleo e gás. Temos o maior centro de diagnóstico da América Latina. Todo mundo sabe. Que orgulho viver aqui. Somos o estado que não para de crescer. Governo do estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para. É todo dia e é de todos. Petrópolis, uma cidade histórica que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou
e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 124 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Estamos de volta. E a edição de 2026 da Olimpíada Brasileira de Geoinformação está chegando e os prazos para inscrições de alunos e professores já estão quase terminando. Neste ano, a competição estudantil conta com o tema Conectividade e Infraestrutura, como as redes estruturam o território brasileiro, e os interessados devem fazer o cadastro para participação até o dia 31 de maio. Os alunos do ensino fundamental e médio brasileiro poderão analisar áreas como baixa conectividade e distância até serviços sociais durante as atividades da segunda Olimpíada Brasileira de Geoinformação, realizada ainda neste ano de 2026. E apesar do nome de competição, o principal objetivo do evento é incentivar o ganho educacional. Incentivar que o docente, junto com seus alunos, adote alguma ferramenta de geotecnologias aliado à geoinformação. Na transmissão de conhecimento, na produção do conhecimento do dia a dia de sala de aula. O evento, promovido por meio de parceria entre a UFRJ, UF, o ERJ FFP e o EM, dá sequência à primeira edição realizada em 2025, na qual foram reunidos 3.780 estudantes de todos os estados do Brasil e do Distrito Federal. Naquele ano, os estudantes trabalharam os problemas socioambientais do Brasil. Os alunos eles olhavam, identificavam esses problemas, eles deveriam mapear, fazer uma representação desse problema e, no segundo momento, na segunda etapa, apresentar ali seus cenários futuros, soluções e mudanças desses problemas. Em 2026, na segunda edição da Olimpíada, o tema-chave são as chamadas redes, sendo elas de transporte, conectividade, acesso à informação, água, energia e todos os outros pontos que conectam a sociedade brasileira. Qualquer tipo de rede que o professor consiga trabalhar em sala de aula dentro do conteúdo que ele naturalmente já vai adotar e abordar com seus alunos, com base na BNCC, e que ele possa aí utilizar uma ferramenta também de geotecnologia, o uso da geoinformação em sua natureza, para trabalhar com esses alunos. A competição acontece em duas fases. A primeira etapa conta com uma prova objetiva com questões que envolvem interpretação de mapas, análise de padrões espaciais, leitura de gráficos e resolução de situações-problema. E a segunda etapa vai propor uma atividade prática, em que os estudantes deverão identificar um problema de conectividade ou infraestrutura em seu território e depois apresentar uma solução com base em análise espacial. A Olimpíada é esse grande exercício de trazer novas ferramentas para o dia a dia de sala de aula, redescobrir novos caminhos que o professor pode fazer e trabalhar com seus alunos e trazer essa perspectiva que o aluno pode integrar diferentes conteúdos. As inscrições para a participação devem ser feitas até o dia 31 de maio pelo site olimpiadabrasileiradegeoinformação.com.br, onde podem ser encontrados outros detalhes sobre a inscrição.
Começamos agora mais uma edição do Correio Esportivo, o momento de focar em esportes aqui na TV Correio da Manhã. Na edição de hoje falaremos sobre futebol e tênis. Começamos a nossa edição de hoje nos gramados sul-americanos, porque mesmo em meio às adversidades, todos os cariocas estão devidamente classificados nas competições continentais de 2026, com apenas um porém. Exatamente, Hugo. Falando primeiro de Libertadores, o Flamengo já estava classificado desde a rodada anterior, mas para encerrar bem, a fase de grupos enfiou um bom 3-0 no Cusco dentro do Maracanã, com 2 de Bruno Henrique e 1 de Paquetá. Bom, melhor maneira de encerrar bem a fase de grupos, conseguindo a melhor campanha geral da Libertadores, isso dá vantagem de mando de quadra em todas as fases do mata-mata da Libertadores, então muito bom encerrar assim a fase de grupos, né? Sem dúvida nenhuma. Ainda foi aquele jogo que parecia que ia se encaminhar para o empate, surpreendendo todo mundo. O time do Cusco estava conseguindo segurar bem, só que ali no finalzinho o Bruno Henrique começou a decidir o jogo, fez 2 gols, Paquetá ainda fez um de pênalti, e aí a partida ficou muito bem resolvida e foi bom também para os torcedores que foram lá no Maracanã. Imagina ver um jogo Flamengo e Cusco dentro de casa e ainda ver um empate. Mas deu tudo certo no final das contas e o Flamengo está devidamente classificado. Uma classificação nada menos do que esperada, né, Lua? Pois é, era esperado que o Flamengo fosse passar por cima de todo mundo nesse grupo. Demorou para passar por cima do último jogo, até os 80 minutos ali estava 0-0 ainda, mas depois que o primeiro entra, a porteira abre, né? Aí foi o baile até o final do jogo. E muito importante, de novo, frisar que ter a melhor campanha da Libertadores, você tem vantagem de decidir todos os jogos do mata-mata em casa. No Maracanã, passou a torcida ali, que sempre lota o estádio, então muito importante. Sem dúvida nenhuma, muito importante, Luan. Inclusive, vale a gente lembrar algumas outras edições da Libertadores que o Flamengo não conseguiu se sair bem nesse finalzinho da fase de grupos, classificava, mas aí precisava decidir no estágio dos outros clubes. Um exemplo clássico disso é justamente aquela eliminação contra o Olímpia, que o Flamengo vai muito bem no Maracanã, porém fora de casa tem aquele jogo que toma diversos gols de cabeça. Então a gente vê que realmente é uma classificação muito significativa, um resultado muito significativo e que coroa um time que tem tudo para ser o melhor time da América do Sul. E muitas das vezes a gente vê um desequilíbrio aqui e outro ali, porém ainda assim, nos nomes, no papel, é o melhor time que a gente tem aqui. Disparado, assim, economicamente, os jogadores são todos muito caros, a disparidade de assim, técnica e financeira para os demais times, não só do Brasil, mas assim, da América do Sul em geral, é muito grande, então o Flamengo reafirma mais uma vez esse favoritismo aí que vem forte na Libertadores. E como disse uma tricolor que nós conhecemos, culposa. É assim que os torcedores estão denominando a classificação do Fluminense para as oitavas da Liberta. Isso porque, depois de um início terrível da fase de grupos, o tricolor das Laranjeiras fez o seu dever de casa no Maracanã e venceu o Laguária por 3-1 e contou com a sorte na combinação dos resultados para avançar de fase. Lu, a gente tem que destacar aqui que se tem uma classificação esperada, era essa classificação do Fluminense. Desde o início a gente colocou como o grupo mais fácil dessa Libertadores, porém o time se embolou e chegou nesse finalzinho com grande chance de ser eliminado. Porém, não foi isso que aconteceu. Pois é, no dia do sorteio a gente teve lá que seria o grupo mais fácil da Libertadores, mas acabou sendo talvez a classificação mais difícil de brasileiro na Libertadores, porque tropeçou logo no começo, foi tropeço atrás de tropeço, mas no final conseguiram se reerguer e conseguir essa classificação, ganhando, contou com a ajudinha do Independente Rivadavia, que não precisava ganhar seu jogo, já estava classificado em primeiro, mas o Independente Rivadavia também vai ser cedido. O time que faz a sua primeira aparição em Libertadores em competições internacionais, conseguiu ser primeiro do grupo, teve ao lado do Flamengo a melhor campanha geral, mas por conta do saldo de gols está abaixo do Flamengo, conseguiu passar em primeiro, mas o Fluminense também aí bem forte para as oitavas da Libertadores. Sem dúvida nenhuma, Luan. É até bom a gente destacar que esse jogo mostrou um pouco de resiliência. Essa classificação mostrou a resiliência desse time, que passou por muitos momentos de dúvida, muitos momentos complicados, mas no final das contas, na hora que precisaram de verdade, que era nesse último jogo contra o Laguária, conseguiram vencer. Vale destacar, inclusive, que tomaram um susto. O Fluminense começou ganhando e logo depois tomou um empate, então ficou aquela situação, caramba, será que a gente vai conseguir a combinação do resultado, mas não vai conseguir o nosso? Porém, no final das contas, o Fluminense saiu sim vitorioso,
fez mais 2 gols e inclusive poderia ter sido mais, porque tem um lance do Lúcio Acosta que é um pênalti escancarado que o juiz simplesmente não marca. Mais uma vez essa arbitragem muito duvidosa aqui nas competições sul-americanas. Pois aí no finalzinho do jogo, os jogadores do Fluminense estavam acompanhando ainda a partida do Bolívia e o Independente Rivadavia, porque naquele momento estava 1-1 e se o Bolívia fizesse um gol, poderia eliminar o Fluminense. Então ficaram acompanhando ali, mas o Rivadavia ainda conseguiu fazer 2 gols. Então ficou bem tranquila a vida do Fluminense ainda. E agora vale destacar que nesta sexta-feira, dia 29, acontece o sorteio para a próxima fase da Libertadores, justamente para as oitavas de final. E assim que a gente já tiver os nomes, os potes ali sorteados na realidade, os times, os confrontos, a gente traz aqui para vocês, aqui no Correio Esportivo. Já na Sula, quem passou tranquilamente foi o Botafogo. O Glorioso ganhou 5 dos 6 jogos, sendo uma dessas vitórias justamente nessa rodada final. Fora de casa, o Glorioso virou contra o Caracas e venceu por 3-1. Os gols do jogo foram marcados por Cris Ramos, Cauã Toledo e Joaquim Correia. Luan, a gente tem que destacar aqui, foi uma vitória muito tranquila do time do Botafogo, até certo ponto, não é mesmo? Porque o time fez 4 gols, não é mesmo? Pois é, começou perdendo com gol contra do Cris Ramos, mas depois conseguiu virar. Assim como o Independente Rivadavia, o Botafogo já não tinha mais a obrigação de ganhar, nem o Caracas de ganhar, porque o grupo já estava definido, o Botafogo em primeiro e o Caracas em segundo. Então não tinha assim muita coisa em jogo para a partida, tipo, valendo a vida, mas o Botafogo conseguiu uma boa vitória para tentar crescer ainda mais na temporada. Tentar engatar, né? Que a gente sempre destaca aqui que o time do Botafogo é um time conciso, tem grandes jogadores, tem bons jogadores, porém é um time que acaba oscilando muito. O trabalho do Franklin Carvalho e dos próprios jogadores é um trabalho que sofre muito com oscilações e o torcedor que é o mais prejudicado nesse momento. Porém, para dar uma moral, principalmente levando em consideração que a gente vai ficar quase 2 meses sem futebol, então o Botafogo está encerrando essa sua participação nessa primeira parte das competições de uma maneira tranquila e conseguiu essa classificação muito bem. O mais importante do Botafogo essa temporada é classificar na Sul-Americana. Conseguiu. Agora, na segunda metade do ano, tem que ver o que vai acontecer com o Botafogo, que é uma grande incógnita. Quem vai sair, quem vai chegar, o que vai acontecer. Mas o primeiro passo foi dado, que era se classificar para as oitavas da Sula. E o nosso único, porém, é o Vasco, que passou sim de fase na Sula, mas em segundo lugar. E por isso vai ter que passar pelos playoffs da competição. Apesar desse revés, no último jogo contra o Barracas Central, o Cruz Maltino fez 3-0, com 2 gols de Adson e 1 de Rojas, em um São Januário praticamente sem público. Luan, se a gente está falando aqui de um time que está precisando vencer mesmo para conseguir ter essa paz durante esses 2 meses de Copa do Mundo, é justamente o Vasco. Está vindo de uma sequência muito ruim, 4 derrotas ou 3 consecutivas, e nesse momento conseguiu essa vitória contra o Barracas Central, fez a sua parte, mas diferente do Fluminense, não contou com a sorte ali na combinação dos resultados e o Audax Italiano, que precisava ganhar do Olímpia, acabou perdendo, de virada ainda, que foi uma situação um pouco cruel com o torcedor vascaíno. Porém, no final das contas, o que importa foi que passou de fase, vai ter mais 2 jogos que eram evitáveis, porém, melhor 2 jogos do que ser eliminado, não é mesmo? Exatamente. Pois é, o mais importante, como eu falei, é se classificar. Não importa se é em primeiro ou em segundo, depois de ver isso, mas o importante é estar ali entre os dois. E o Vasco conseguiu repetir o placar de 3-0 do último jogo, só que o último jogo foi 3-0 para o time visitante, o Bragantino, mas dessa vez conseguiu ganhar de 3-0. Um fator interessante foi esse negócio da torcida, que estava praticamente sem público, foi praticamente um protesto da torcida. Inclusive, em um dos gols, se eu não me engano, do Adson, a câmera foca na torcida, a torcida está fazendo sinal de negativo, como mostrando um protesto do momento da fase ruim do time, mas pelo menos se classificou. Com torcida feliz ou não, o time está classificado. Exatamente. É importante que o time vença justamente para a torcida poder voltar para o estádio. Já as torcidas organizadas que organizaram, inclusive, esse movimento do Público Zero, já falaram que no próximo jogo, que vai ser contra o Atlético Mineiro pelo Brasileirão, vai estar todo mundo no estádio. Então, realmente foi esse ato momentâneo, ato de protesto, e que o próprio técnico Renato Gaúcho disse na coletiva de imprensa depois que a torcida está certa, foi a maneira de protestar, e sem a violência está tudo certo. Porém, se a gente vai falar de violência, a gente tem que falar aqui. A entrada criminosa que o jogador do Barracas Central deu no Adson, que por sorte não se machucou. Por sorte mesmo, porque ele foi o grande nome do Vasco nesse jogo, fez 2 gols e conseguiu essa expulsão e deu uma assistência para o gol do Rojas, que inclusive foi um belíssimo gol. O time argentino é assim, é pancadaria, entrada forte atrás de entrada forte, principalmente o Barracas.
mas pelo menos o Vasco conseguiu se manter bem no jogo e vencer bem, que era o mais importante, e classificar para a próxima fase. Exatamente. E só para a gente finalizar esse assunto do Sula, vale destacar que o Vasco não tem sorteio justamente para essa questão dos playoffs. Vai ser a posição dele no sentido de ele vai jogar, se ele for o segundo melhor time ali da fase de grupos, que ficou em segundo lugar, então ele vai jogar contra o segundo pior terceiro lugar ali da Libertadores. E uma notícia boa para o torcedor vascaíno é que o Bolívar não vai ser, então escapou da altitude, quem vai jogar vai ser justamente o Grêmio. Não sabe ainda o exato adversário, porque ainda faltam os jogos desta quinta-feira. Porém, o bicho-papão, eu diria, foi livre, então cabe saber quem é que vai ser esse adversário. E agora, para finalizar o assunto de futebol, vamos falar de Copa do Mundo. Isso porque os jogadores convocados para a seleção canarinha já estão reunidos e treinando na Granja Comari, em Teresópolis. Porém, podemos ter problemas à vista. O nosso teórico camisa 10 Neymar Júnior precisou realizar novos exames nesta quarta-feira para estudar uma lesão na panturrilha. De acordo com o médico da CBF, Rodrigo Lasmar, o jogador foi diagnosticado com uma lesão muscular grau 2, ou seja, ele deve perder o início da Copa do Mundo. Mas até o momento não foi nada dito sobre o corte dele definitivo da seleção. Luan, só para a gente fazer um pequeno comentário dessa situação, então a gente já está confirmado, não tem Neymar nesses dois amistosos, contra Panamá aqui no Brasil e Egito lá nos Estados Unidos, porém a gente segue acompanhando como é que vai ser a situação. Teoricamente ele não consegue jogar contra o Marrocos, já que a recuperação dele vai ser de 2 a 3 semanas, de acordo com o médico da CBF, porém a gente sabe que essa questão fisiológica é muito dinâmica, então as coisas podem mudar. Porém, até o momento, o prognóstico é justamente não ter o Neymar nesse primeiro jogo. Assim, o Neymar que lutou tanto, sobretudo fisicamente, para estar disponível nessa Copa, seria até uma crueldade com ele, com todo esse esforço dele. Eu imaginei que ele já estaria fora, provavelmente, desses dois amistosos, para também se poupar, não precisaria entrar em amistosos da seleção antes de uma Copa do Mundo, correndo risco de lesão. Então, essa lesão aí veio para tirar ele, pelo menos, desses dois amistosos. Tomara que não seja nada muito grave para tirar ele da estreia da Copa do Mundo, dos dois primeiros jogos da Copa. Mas vamos torcer aí para a melhor recuperação mais rápida do Neymar. E agora, indo para as quadras, tivemos show brasileiro em Roland Garros. Isso porque o nosso já enorme João Fonseca começou seu segundo jogo no torneio francês, perdendo 2 sets seguidos para o croata Dino Prismic. Porém, o carioca demonstrou força e controle emocional impressionante e conseguiu virar o jogo de Grand Slam e venceu a partida por 3 sets a 2. Com o resultado, João Fonseca igualou a campanha do ano passado no saibro francês, quando participou pela primeira vez da chave principal de Roland Garros. E seu próximo adversário não será nada mais nada menos que o número 4 do mundo e um dos maiores da história, Novak Djokovic. A partida entre os dois acontece nesta sexta-feira. Então, Lu, a gente fica aqui na expectativa já para esse jogo. Vai ser o quarto enfrentamento muito grande do João Fonseca nesse ano. Já jogou contra os 3 melhores e agora vai jogar contra o quarto. Mas é aquele quarto que às vezes ele é primeiro, às vezes ele é segundo. É um jogador realmente impressionante e tem tudo para ser um duelo muito interessante. É um jogador atemporal, Djokovic, né? Tá aí há diversos anos no auge e continua jogando muito bem, então vai ser mais um desafio muito interessante para o João Fonseca, que demonstrou uma capacidade mental nesse último jogo muito boa, que, na minha opinião, ele vindo sendo criticado por esse temperamento nos últimos jogos, que até quebrou uma raquete que eu vi, mas conseguiu manter a cabeça no lugar, a virada, e agora vai enfrentar o sérvio Djokovic na próxima fase. Gente, com essas informações encerramos mais um Correio Esportivo. Até a próxima. Bom, até mais com novas informações sobre o esporte mundial. E a gente faz agora um rápido intervalo. Não saia daí porque a gente volta já. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança.
Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, Wolf Fit, Step Fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! O estado do Rio de Janeiro é, com certeza, um estado de inspiração. Eu sou mais RJ. E você? Sou mais cultura. Sou mais emprego. Resultado de exames. Sou mais serviços. Sou mais segurança, com maior apreensão de armas, mais polícia nas ruas e planejamento para grandes eventos. O Rio de Janeiro está em alta. Para onde você olha, tem mudança acontecendo. O Rio de Janeiro é líder em óleo e gás. Temos o maior centro de diagnóstico da América Latina. Todo mundo sabe. Que orgulho viver aqui. Somos o estado que não para de crescer. Governo do estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para. É todo dia e é de todos. Antes não tinha saúde de qualidade no estado todo. Agora tem. Agora tem o Rio Imagem Baixada, que atende milhares de pessoas em toda a região. É muita gente atendida, né? E olha que tem mais. Mostra aí, Edu. Flávia, aqui tem um dos mais importantes centros de neurocirurgias do país. O Instituto Estadual do Cérebro teve a capacidade dobrada para cirurgias de tumores. E tudo gratuito, pelo SUS. E tá melhor no estado todo, certo, Gisele? Com certeza, Flávia. Antes, só alguns municípios do estado tinham ambulâncias do SAMU. Agora, todos os 92 municípios do estado têm. E ainda tem o Instituto Estadual de Olhos, com capacidade de realizar mais de 400 cirurgias e 1.000 consultas por mês. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Correio da Manhã, o grupo de comunicação que mais cresce no Brasil. 5 gráficas, 5 jornais diários. Correio da Manhã, Correio Nacional, Distrito Federal, Sul Fluminense, Petropolitano e agora Correio da Manhã São Paulo. Além do Jornal da Barra, Jornal de Turismo, Revista O Cruzeiro, TV Correio da Manhã e estúdios próprios. Grupo Correio da Manhã, informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Estamos de volta. E após informar em fevereiro que a retirada das câmeras do Centro Integrado de Monitoramento de Operações de Petrópolis fazia parte de um processo de modernização tecnológica, a Prefeitura apresentou uma nova versão à Justiça sobre a interrupção do sistema. Em manifestação protocolada na última segunda-feira, o município afirmou que os equipamentos foram retirados de forma repentina e unilateral pela empresa anteriormente contratada logo após o Carnaval de 2026. O novo posicionamento consta na defesa apresentada pela Procuradoria-Geral de Petrópolis em uma ação civil pública movida pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, o MPRJ, que cobra a retomada das câmeras do Centro Integrado de Monitoramento e Operações de Petrópolis, o CIMOP. No documento, a Prefeitura sustenta que não houve omissão administrativa e argumenta que a interrupção ocorreu devido à retirada dos equipamentos pela empresa responsável. O que chama a atenção é a contradição por parte do município. No dia 23 de fevereiro, a Prefeitura informou que o CIMOP passava por uma atualização e modernização tecnológica, mas a versão mudou. Em uma manifestação mais recente, a Prefeitura afirmou que os equipamentos foram retirados de forma repentina e unilateral pela empresa.
o Correio questionou a Prefeitura sobre a divergência entre os dois posicionamentos. O Executivo afirmou que já possuía um processo licitatório aberto para promover a modernização completa do sistema, mas que foi surpreendido com a retirada antecipada dos equipamentos pela antiga empresa responsável. De acordo com a administração municipal, já existe um trabalho para viabilizar um contrato emergencial para garantir a continuidade do serviço. Segundo o governo municipal, a medida temporária já deverá contar com avanços tecnológicos em relação ao modelo anterior, enquanto o processo definitivo prevê uma modernização mais ampla do sistema. Em relação ao processo de contratação de uma nova empresa, a Prefeitura informou que ele teve início ainda em janeiro, antes da retirada dos equipamentos, e inclui propostas técnicas elaboradas pela Defesa Civil e pela CPTRANS para monitoramento de áreas de risco geológico e mobilidade urbana. E o secretário de Defesa Civil de Petrópolis, Guilherme Moraes, em entrevista para a TV Correio da Manhã, contou detalhes sobre o plano de contingência para o inverno de 2026. De acordo com o responsável pela Secretaria, pela Defesa Civil, o planejamento deste ano pretende repetir o sucesso do ano passado e prevê proteção florestal para Petrópolis. De acordo com o secretário de Defesa Civil de Petrópolis, Guilherme Moraes, o plano de contingência para o inverno de 2025 trouxe como novidade a implementação dos núcleos de proteção e defesa civil florestais, o que vai ser mantido para esse ano. Segundo o responsável pela pasta, os grupos auxiliam a Defesa Civil em atividades voltadas para esse tema. O plano de inverno também prevê rondas preventivas e panfletagem em comunidades mais suscetíveis a incêndios florestais. Apesar de ser crime ambiental, a soltura de balões aumenta neste período, principalmente com festas típicas de junho e julho. Ainda de acordo com o secretário de Defesa Civil, é preciso que a população tenha uma conduta de prevenção. Isso porque, segundo ele, de 95% a 98% dos incêndios florestais, a causa é humana. Evitar jogar guimba de cigarro, produzir fogo, queimar resto de grama no terreno, porque pode ser no seu terreno, mas você taca fogo ali, passa um vento, leva uma fagulha, vai cair no mato seco ali do vizinho ou no morro que está atrás e provoca um incêndio florestal, causa uma besteira. Previsões recentes apontam o aumento da probabilidade da ocorrência do El Niño no Brasil. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, o fenômeno provoca efeitos opostos entre o norte e o sul do país. Normalmente, o El Niño aumenta o risco de seca na faixa norte das regiões norte e nordeste, enquanto favorece um grande volume de chuvas no sul do Brasil. Por Petrópolis ser uma cidade extremamente suscetível às chuvas, a preocupação cresce ainda mais. De acordo com Guilherme Moraes, em relação ao El Niño, o plano de contingência de chuvas intensas, lançado no ano passado, tem vigência até o próximo verão. Então, assim, a cidade está coberta em relação a plano e os protocolos inerentes a essas atividades. Outro ponto sobre o plano de inverno é a campanha anual da Parede Solidária, que tem como objetivo arrecadar e disponibilizar roupas, agasalhos e cobertores durante a estação mais fria. Esse ano a gente pretende lançar a Parede Solidária na primeira quinzena de junho. É importante a pessoa comparecer à Defesa Civil, procurar um agente da Defesa Civil ali. A gente recebe esses casacos, essas roupas. A gente faz uma triagem para verificar se ela tem condições para ser exposta na Parede Solidária. A Parede Solidária vai estar localizada na Secretaria de Proteção e Defesa Civil, na Rua Buarque de Macedo, na altura do número 128, no centro de Petrópolis. As doações podem ser feitas das 9 horas da manhã até as 5 horas da tarde. Começamos agora mais uma previsão do tempo. E olha, gente, eu já adianto aqui que temos previsão de chuva nas cidades da região serrana para esta sexta-feira. Nós começamos a nossa previsão do tempo, como já é de costume, por Nova Friburgo, onde a sexta-feira vai ser de sol com muitas nuvens pela manhã. Mas à tarde o tempo vira e já temos previsão de pancadas de chuva que seguem até a noite. Os termômetros vão variar entre mínima de 12 e máxima de 20
20 graus. Em Teresópolis, a tendência é a mesma de Nova Friburgo. Na cidade da Imperatriz, a previsão aponta que amanhã vai ser de sol com muitas nuvens. E já no iniciozinho da tarde começa a chover e segue até o fim do dia. Nesse caso, as temperaturas vão variar entre mínima de 13 e máxima de 19 graus. Já em Petrópolis, amanhã de sexta-feira vai ser de sol com muitas nuvens, mas, como eu adiantei anteriormente, temos previsão de chuva já na parte da tarde e à noite essa mesma tendência prevalece. Os termômetros vão variar entre mínima de 12 e máxima de 18 graus. E agora a gente muda de região e vai para a região centro-sul do estado, onde, diferentemente da região serrana, não temos previsão de chuva para esta sexta-feira. Em Paraíba do Sul, amanhã vai ser de sol com muitas nuvens. À noite vai seguir essa tendência de céu nublado e as temperaturas vão variar entre mínima de 15 e máxima de 24 graus. A gente finaliza a nossa previsão do tempo em Três Rios. Na cidade, a previsão é bem parecida com Paraíba do Sul. O dia começa com sol, mas logo as nuvens aparecem e vão até o período da noite, enquanto os termômetros vão variar entre mínima de 14 e máxima de 24 graus. Bom, ficamos por aqui com mais uma previsão do tempo. Até a próxima! E o Teatro Afonso Arinos, no Centro de Cultura Raul de Leone, será palco no próximo dia 30 de maio do espetáculo Batom Vermelho Sangue em Boca de Mulher, montagem da companhia de Cara na Cena, que propõe uma experiência cênica intensa, sensível e profundamente política. Confira. Poético contra o feminicídio e um mergulho também no universo feminino. Com apresentações às 7h30 da noite no Centro de Cultura Raul de Leone, a obra mergulha no universo feminino para denunciar o feminicídio e as múltiplas formas de violência contra a mulher por meio de uma linguagem contemporânea marcada pela poesia, pela performance e pela construção simbólica das imagens em cena. Escrito e dirigido por Ângela Vinagre, o espetáculo se afasta das estruturas tradicionais do teatro narrativo para construir uma dramaturgia fragmentada, emocional e visual. Em cena, as atrizes Vânia Moreira, Nívia Seabra e a própria Ângela Vinagre conduzem o público por relatos de dor, apagamento, medo e violência psicológica, física e simbólica, vividas por mulheres de diferentes trajetórias sociais e afetivas. Começa as meninas na infância, porque é na infância que tem muito vô, pai, tio, que coloca a mulher numa posição secundária, numa posição insegura. A encenação utiliza recursos performáticos e elementos visuais de forte impacto para construir um ambiente de constante tensão poética. A linguagem do espetáculo dialoga diretamente com o teatro contemporâneo ao romper fronteiras entre interpretação, depoimento, performance corporal e instalação cênica. Ele me ama, eu sei que ele me ama. Isso é normal, é coisa de casal. Ele sempre me pede perdão. Casamento é assim mesmo. A diretora e dramaturga Ângela Vinagre constrói uma escrita cênica que alterna lirismo e brutalidade. Em diversos momentos, o espetáculo aproxima delicadeza e horror, criando um contraste que potencializa a reflexão do espectador. Então, o Brasil é acho que o quarto ou quinto país com mais índices de feminicídio. É muita mulher morrendo todo dia e acaba se banalizando, né? Porque você começa a ver na TV, mais uma. E então eu quis dar voz a essas mulheres que já foram. Os ingressos custam apenas R$ 20 e devem ser adquiridos com antecedência pelo WhatsApp 24 988 62 40 62. A apresentação vai ser realizada no Teatro Afonso Arinos, localizado nas dependências do Centro de Cultura Raul de Leone, no Centro Histórico de Petrópolis. Mais informações podem ser obtidas no Instagram @batomvermelhosangue. E a Fonoteca, projeto idealizado pelo saxofonista petropolitano Breno Moraes e em parceria com a chefe Rosane Simas, realiza uma nova edição no dia 30 de maio, às 2h no Espaço Girassol em Secretário. Pois é.
A proposta transforma a audição de discos de vinil em uma experiência afetiva e cultural, reunindo música, gastronomia e troca de histórias. A partir de vinis da coleção pessoal de Breno, o público é conduzido por uma viagem musical que passa pelo jazz, samba, MPB, choro e música instrumental brasileira. O projeto resgata o ritual de ouvir música com calma, em contraponto à velocidade das plataformas digitais. Durante o encontro, os discos ganham protagonismo e servem como ponto de partida para conversas, memórias e apresentações ao vivo. Nesta edição, a experiência também conta com uma feijoada especial preparada pela chefe Rosane Simas, reforçando a proposta de unir sons, sabores e acolhimento. Os ingressos são limitados e mais informações pelo Instagram do Breno, @Breno_Sax. Então, essa nova edição da Fonoteca acontece no dia 30 de maio, às 14h, no Espaço Girassol, em Secretário. E agora a gente vai ver mais dicas na nossa agenda cultural. Começamos agora mais uma agenda cultural. Aqui você fica por dentro dos principais eventos que vão acontecer no fim de semana nas nossas cidades de cobertura. Em Petrópolis, o clima italiano está no ar. Isso porque o Festival de Teresa já chegou ao Palácio de Cristal. O evento, que é inspirado na história da imperatriz Teresa Cristina, está celebrando a 5ª edição pela primeira vez aqui na cidade imperial. Com uma programação gratuita, o festival segue até esse domingo, com muita música, dança e gastronomia típica. E olha, ainda em Petrópolis, o Coral das Meninas dos Canarinhos celebra o mês da Maria com o concerto mariano. A apresentação acontece nesse sábado, na paróquia do Sagrado Coração de Jesus, a partir das 7h30 da noite. O espetáculo será conduzido pelo Coral das Meninas dos Canarinhos, sob regência do maestro Marcelo Visani, com acompanhamento ao piano do diretor artístico do Instituto dos Meninos Cantores de Petrópolis, Marco Aurélio List. A entrada é gratuita e o público também poderá contribuir com doações espontâneas para ajudar nas atividades de formação musical dos coralistas. Já em Teresópolis, a Casa de Cultura Adolfo Bloch celebra 38 anos com uma programação especial nesse fim de semana. As atividades acontecem de sexta a domingo e vão reunir apresentações de música, teatro, dança e roda de capoeira. O evento também vai contar com participações de alunos, professores e colaboradores do projeto Talentos da Casa. E agora, indo para Nova Friburgo, é hora de mergulhar nos bastidores da costura. A Firjan Senai Espaço da Moda promove nesta sexta-feira a palestra Dos Croques à Avenida, em comemoração à Semana da Costureira. O encontro começa às 7h da noite e vai reunir profissionais e apaixonados pelo universo da moda e do samba. A proposta é mostrar como nascem as grandes produções carnavalescas, desde o processo criativo dos croques até a construção das fantasias que desfilam na avenida. O evento também vai destacar o papel da costura como ferramenta de transformação, arte e geração de oportunidades. E olha, para quem curte sertanejo, Três Rios já tem destino certo nesse fim de semana. O Vambora chega à cidade nesse sábado, no Container 03, prometendo uma noite de muita música e animação. Os cantores Murilo Rosa e Gustavo Bandeira sobem ao palco com 2 shows completos em um evento que promete agitar o público sertanejo da região. A festa acontece na Avenida Prefeito Alberto da Silva Lavinas, na Beira Rio. E voltando para Petrópolis, o Teatro Imperial recebe nesse sábado, a partir das 8h da noite, o espetáculo Uma Noite Horripilante, com a humorista Suzy Brasil. A peça traz uma versão bem humorada e voltada para o público adulto da história da Branca de Neve. Com trocas rápidas de figurino e muito humor, Marcelo Souza interpreta 6 personagens ao longo do show. Os ingressos estão variando entre R$ 30 e R$ 100 no site ingressodigital.com.
E ainda no Teatro Imperial, a literatura também ganha espaço com mais uma edição do Leia Mulheres Petrópolis. Um encontro que vai acontecer nesse domingo a partir das 4 horas da tarde, pretende promover debates e reflexões sobre o livro Velhos São os Outros, com a presença da escritora e juíza petropolitana Andréia Pachá. A proposta do projeto é incentivar a leitura e ampliar o debate sobre o universo literário feminino. A entrada é gratuita. Incrível, né? Bom, ficamos por aqui, mas semana que vem a gente tá de volta trazendo os principais eventos culturais para você. Desejo a todos um excelente final de semana e até a próxima! E a gente também fica por aqui. Um ótimo fim de semana. Amanhã tem o nosso jornal Resumo da Semana. E segunda-feira estou de volta ao vivo com você. Tchau! TVC, a TV do Correio da Manhã.